Esta quarta-feira surge um novo viés, surge uma novidade nestas investigações conduzidas pelo delegado Alain Moreno. Ele comunicou à imprensa que foi encontrado sêmen e sangue de adulto nas crianças, sangue humano, aliás, nas roupas das crianças e também nas roupas dos pais dessas duas crianças. Foram examinadas cerca de 15 peças, segundo o delegado, e nessas peças eles encontraram esse material. Foi um exame que foi feito pelo laboratório forense da Polícia Civil. Esse resultado saiu hoje, foi divulgado já pela polícia, mas o exame que foi realizado no próprio corpinho do menino Jorge ainda está em análise, ainda tem um exame mais detalhado que pode trazer novos fatos para as investigações. Agora, o que se tem de novidade além disso? Segundo o delegado Alain Moreno, ele também continua com as investigações, já ouviu mais de 15 pessoas, entre elas ouviu médicos que atenderam o pequeno Jorge no dia em que ele foi levado para o Hospital Infantil de Vila Velha e também um líder religioso. O delegado também disse que agora segue com as investigações somente nesta semana, porque deve encerrar esse inquérito até a próxima sexta-feira e deve entregar à justiça. Então eu perguntei ao delegado por quais crimes esse casal pode ser indiciado. Ele disse que ainda não sabe. Por enquanto, eles foram autuados pela Polícia Civil por estupro de vulnerável e tortura, mas o delegado ainda está decidindo por quais crimes ele vai indiciar à justiça esse casal, os pais do menino, que são os principais suspeitos, segundo a polícia, de terem cometido o abuso sexual e a tortura. Nós também estamos acompanhando o que diz o advogado da Geórgia. Só ela tem advogado, não há informação de que o Michael, pai da criança, tenha um advogado, por isso nós estamos ouvindo todos os lados dessa história. E ao ouvir o advogado da Geórgia, ele disse que ela ainda não foi comunicada, ela não soube ainda dessa novidade de que a polícia encontrou o sêmen, encontrou o sangue humano na roupa do filho e dela mesma e do próprio marido. Disse que ainda vai decidir os próximos passos da defesa, mas somente depois que a Polícia Civil encerrar o inquérito. E um fato muito importante passado pelo próprio advogado da Geórgia, o Carlos Bermudes, ele disse que a Geórgia não descarta a possibilidade do pai ter cometido o abuso contra o próprio filho. Mas tudo isso está sendo investigado pela polícia. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a reportagem completa e também falas do delegado que está à frente das investigações. Muito bem. Eu quero depois, na próxima entrada, ela vai conversar com o delegado titular do caso, doutor Alain Moreno. Eu quero fazer uma pergunta para a Milena, porque esse homem que aparece aí, que é o Michael, se o material pode ser colhido dele, ele pode se negar a entregar o material. E se ele se negar, o que a polícia pode fazer? Há ainda hoje os detalhes dessa notícia que foi atualizada e é uma notícia horrorosa. A perícia encontrou sinais de sangue e sêmen na roupa do pequeno Jorge, nesse caso brutal que aconteceu em Vila Velha. Gente, mulher trans é morta a tiros durante abordagem policial em Alto Lages, Cariacica. Na versão da PM, a vítima teria tentado agredir os policiais. Já algumas testemunhas disseram que ela não reagiu à abordagem. Põe no Cidade. As marcas desse crime ainda estão nas paredes das casas. Para a gente explicar um pouquinho melhor essa história, a Polícia Civil disse que militares faziam um patrulhamento de rotina pela rua Pedro Álvares Cabral, que fica logo aqui ao fundo. Essa rua, segundo informações desses militares, seria conhecida pelo intenso tráfico de drogas. E aí, nesse momento que eles faziam esse patrulhamento, ela estaria sentada em uma calçada como essa aqui. Nesse momento, quando eles foram realizar a abordagem, ela teria tentado agredir esses militares, ela estaria com um estilete. Eles não viram de primeiro o que seria esse objeto e, por conta disso, eles acabaram atirando nela. Depois dos disparos, eles acabaram vendo que o que ela tinha na mão era esse estilete. Diferente dos militares, testemunhas que preferiram não se identificar disseram que a vítima não reagiu à abordagem policial. Do mesmo lugar que ele estava sentado, ele morreu. Ele não saiu do lugar. Então, ele não teve defesa. Ele não estava
fazendo nada, não. Eu estava sentada, ele passa a noite sentada aí, tem vez, 2, 3 dias sem casa, mas ele não ataca ninguém. Apesar de não ser moradora do bairro, a vítima era conhecida na região como Lara. Ela costumava frequentar a rua onde foi morta. Eu conheço a mãe dela, pessoas trabalhadeiras, pessoas de bem, que trabalhou comigo muitos anos. Eu acredito que eles não poderiam fazer isso com ela, atirar. Eles tinham melhor, eles podiam deixar ela. Não precisa tirar a vida dela, não, porque a nossa vida quem dá é Deus, quem tira é Ele. Essa outra testemunha, que também não quis se identificar, disse que acordou assustada com os tiros e que não imaginou que os disparos tinham sido efetuados por militares. A gente achamos que era outra coisa, né? Aí, de repente, a polícia, como você entender? A polícia, ao invés de proteger, atirando. Eu acho que eles têm um trabalho de abordar a pessoa, não de matar. Porque é uma vida, gente. Na região, várias mensagens pichadas nos muros das casas demonstram que o local é dominado pelo tráfico de drogas. Pinos usados para o embalo de drogas foram encontrados na manhã dessa quinta-feira, bem perto do local onde a vítima acabou morta. Nós entramos em contato com a Polícia Militar para saber se gostariam de se posicionar sobre a informação de populares de que a vítima não atacou os policiais, mas até o momento não tivemos retorno. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação. Daqui a pouquinho você vai ver as repercussões dessa morte. A nossa equipe conversou com a mãe da Lara quando ela foi liberar o corpo da filha. Espírito Santo. Operação policial combate furto de fios de cobre, que é uma dor de cabeça, né? Donos de ferros velhos, chegaram a ser detidos. Acompanhe agora no detalhe da notícia Põe no Cidade. Dá só uma olhada na quantidade de fios de cobre. Tudo isso foi apreendido durante a operação realizada na noite dessa terça-feira. Participaram policiais civis e militares, além de homens do Corpo de Bombeiros. Um dos alvos da força-tarefa foi este ferro velho, localizado no bairro Ilha dos Aires. Estabelecimento que existe há mais de 10 anos, mas, segundo denúncias, estava funcionando de forma irregular, sem a autorização da prefeitura. De acordo com o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram, avistaram 2 carrinhos de sucata parados aqui na frente do ferro velho, com 4 pessoas em volta. Diante da suspeita de que essas pessoas estariam comercializando produtos sem procedência, eles começaram a registrar as cenas. Em seguida, se aproximaram. As pessoas então se dispersaram, foram embora. Os policiais entraram no ferro velho e logo encontraram várias sacolas contendo fios de cobre. Questionado, o dono do ferro velho admitiu que esse material não tinha nota fiscal. Além dos fios de cobre, os policiais recolheram cabos e ainda um padrão de energia elétrica. O dono, identificado como Paulo Afonso Tomás, de 61 anos, foi conduzido para a delegacia e autuado em flagrante por adquirir, manter e vender produtos de crime no exercício de atividade comercial e por atuar de forma irregular. A operação foi para combater a comercialização de fios de cobre furtados no município. Na mesma noite foi detido o dono de outro ferro velho de Cobilândia, que estaria funcionando fora do horário permitido. Quando os policiais chegaram, encontraram o ferro velho em pleno funcionamento. Inclusive, havia no local um cliente vendendo latinhas de alumínio. Inicialmente, o dono disse que trabalha apenas com sucata, mas quando questionado se recebia e revendia fios de cobre, ele retirou de dentro de um compartimento uma quantidade grande desse material. Em seguida, foi feita a pesagem e a balança do próprio ferro velho apontou quase 6 quilos de fios de cobre. Antonione da Silva Coutinho, de 42 anos, também foi conduzido para a delegacia. Ele vai responder por adquirir, manter e vender produtos de crime no exercício de atividade comercial. No caso dele, o ferro velho funcionava em casa. Por segurança, preferimos não nos aproximar do estabelecimento. Nas ruas do entorno, registramos a presença de várias pessoas circulando com carrinhos de sucata e terrenos abandonados cheios de entulho. A gente sempre fala aqui, né? Alguém estão roubando porque tem alguém que compra. E esse que pega dos caras, vende para quem? O Lucas Melo